Obstinados e obstinadas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Escola do Podcast. E hoje estamos aqui, eu com meu parceiro Jefferson Pérez, para a gente conversar com a Fátima Mota. Olha só, ela, além de ser aluna da Escola do Podcast, ela também é sócia e diretora da FM Consultores. É isso aí, consultores. Ela é doutora em Ciências Sociais, mestre em Administração, psicanalista, palestrante, mentora, consultora empresarial na parte de desenvolvimento humano e é professora da ESPM, na parte dos cursos de pós-graduação e graduação. E ela tem um podcast, tem bastante conteúdo, faz coisa no YouTube. Se você procurar lá por Fátima Mota no Spotify, vai encontrar. Então, para a gente é sempre um prazer receber um aluno e uma pessoa que está aí, né? Também na batalha, né, Fátima? Como é que você está? Muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Eu que agradeço, Edward, Jefferson, gosto muito de estar com vocês são os meus grandes mentores, né? Então, assim, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Então, muito obrigado pelo convite. Olha só, e aí vem aquela pergunta que a gente sempre começa por aí, tá? Como é que começou o podcast na sua vida? Porque, assim, relativamente, apesar de você ser aluna nossa desde 2020, você é uma das veteranas aí, né? Mas o podcast é uma coisa recente, que com certeza você nunca imaginou que seria uma podcaster ou mesmo teria um canal no YouTube transmitindo, né, todo o seu conteúdo. Como é que foi isso? Como é que essas coisas começaram a entrar na sua vida e você decidiu partir para isso? Olha, primeiro é muito interessante, porque o mundo mudou tanto, né? Que eu jamais realmente pensaria ter um canal no YouTube, jamais pensaria ter um podcast, jamais. É uma coisa que, né, mudou tudo, né? Acho que todas as coisas Sim. mudaram, o jeito da gente se comunicar com as pessoas mudou muito, e mais do que isso, essa necessidade de compartilhar também, acho que, né, mexeu com a gente. Bom, mas como eu comecei e como é que eu soube, como eu dou aula na Escola Superior de Propaganda e Marketing, aqui na SPM em São Paulo, eu tinha um aluno, né, na época de pós-graduação, e que eu propus, veja só, olha que loucura, eu propus um exercício que era para fazer uma propaganda durante 1 minuto, não sei o quê. Aí ele falou assim, você está falando em podcast, né? Eu falei, é aquela coisa de professor que fala assim, oh meu Deus, né? Agora, o que eu faço da vida? Tá bom. E aí, a gente foi conversando, claro, e ele foi me contando a importância do podcast. Ele levantou todos os números, né, fora do Brasil, o quanto que o podcast é algo fundamental, que existe. Na época não existia nada, né? Assim, ela estava muito no início. E eu falei, puxa, interessante. E a conversa ficou por aí. Eu falei, uma hora a gente marca uma reunião aí, eu quero que você me conte um pouco mais sobre isso. E a gente começou a conversar daí. Foi assim que começou a história, né? E eu não sei, eu estava tentando lembrar se foi ele que me falou de vocês ou se eu achei vocês nessa loucura de inteiro. Eu não sei exatamente como é que foi que a coisa aconteceu, mas eu sei que de uma forma ou de outra, a partir dele eu achei vocês. Então, assim, mais ou menos foi assim o meu começo na vida. Foi assim. E foi interessante, né, Fátima, porque você, assim, a gente estava, quando você começou, foi ali meio que no início da pandemia, e a gente estava num momento de transição, né, então a gente percebia as pessoas saindo, né, dos trabalhos, indo talvez por teletrabalho, ou às vezes nem trabalhando, e aí nasceu, né, eu acho que é o Descomplicando a Liderança, é isso? Foi nesse momento mais ou menos, né? Na realidade, assim, olha, foi assim, eu já tinha, né? Eu comecei com o YouTube, eu acho que, né? Eu já tinha YouTube nessa época, tal, então eu já tinha alguns canais, né? Funcionando e caminhando. E aí eu lembro que eu ligava sempre para você, né, Jefferson? Toda hora, Jefferson, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, não sei o que eu faço, não sei o quê.
E a partir daí é que nasceu o Descomplicando a Liderança mesmo. Que eu vou te dizer que eu adoraria ser uma aluna mais aplicada, né? Porque tem bilhões de coisas que eu poderia fazer e ainda eu não faço, né? Porque ainda eu trabalho de maneira bastante simples essa saída do YouTube e entrada aí Mas foi assim que começou. Eu falei, bom, se já tem um conteúdo para o YouTube, fica fácil eu trazer o conteúdo do YouTube para o podcast. Aliás, eu não pensava que era tão fácil, né? Realmente eu não pensava que era tão fácil. E foi graças ao curso que eu fiz e às nossas conversas que eu fui vendo que era bem mais fácil do que eu imaginava. Então, porque às vezes as pessoas têm essa percepção e o bacana é que, por exemplo, uma vez que você fez aí o seu conteúdo dentro do YouTube, para você transformar isso num áudio e disponibilizar num feed dentro, por exemplo, das plataformas como o Spotify, é algo extremamente, como você mesmo falou, ele é simples e você consegue ampliar a possibilidade de atingir um público maior, né? Ou seja, você começa a crescer a sua audiência, você dá mais opções para aquela audiência que você quer atingir. Então, às vezes a pessoa está se deslocando, ela não conseguiu ver a sua live, mas ela pode ver lá no seu podcast. Aí ela ouve. Então, essa dinâmica das mídias sociais e você usando o podcast realmente é algo que fica bem interessante, né? E aí eu acho que você usou isso e, assim, dentro do processo de produção, como que é o seu processo de produção hoje? O que você faz? Como que é? Conta pra gente um pouquinho. Na realidade, Jefferson, é tão tranquilo que nem sou eu que faço, né? Melhor ainda, né? Não, pois é, olha só que legal. Acho que é bom dizer isso para as pessoas, porque às vezes a gente acha assim, que é muito complicado, etc. Acho que o meu maior trabalho é produzir o conteúdo, porque depois que eu produzo o conteúdo e vai para o YouTube, é só subir né? É só usar as mídias sociais, é só usar as plataformas e subir. Então, o que eu faço na realidade é a minha assistente que faz isso. Ela simplesmente sobe, porque o que eu fiz? Tem a vinheta que eu mandei fazer, que é alguma coisa também super simples, né? Que, aliás, acho que ficou pronta antes, né? Quer dizer, no começo, nem vinheta tinha. Eu simplesmente subia, acabou. Tem uma outra coisa também que eu não posso esquecer. Eu tinha um amigo, que na realidade é um professor também de um outro curso, de uma outra escola, que falou assim, Fátima, é um absurdo você não ter um canal no Spotify, né? É um absurdo você não ter um podcast, porque o teu conteúdo é tão bom, né? Disse, feliz, que devia estar em outra mídia também, né? Outro jeito. E aí eu falei, puxa, mas eu vou ter que fazer essa coisa de né, vinheta no início, vinheta no final, que coisa, né? Blá, blá, blá. Eu gosto de produzir conteúdo. Quando entra nessas coisas, eu não tenho tanta facilidade, não tenho tempo. No fundo é isso, não tenho tempo. E ele falou, mas isso é simples, tal, sobe sem vinheta mesmo, né? E foi isso que eu comecei a fazer. Então, eu acho que eu tenho uma coisa que é muito assim, Jefferson, eu gosto de fazer as coisas do simples, sabe? Quando eu começo a ver que a coisa é muito complicada, eu me desanimo e fora isso, eu não tenho tempo, né? Com tudo que eu faço. É prioridade, né? É difícil, né? Então, com certeza, quem aí, os mestres, sabem que o meu podcast é extremamente, assim, simplesinho e carente de coisas, né? Simples. Aliás, por favor, me falem depois tudo que eu tenho que fazer a mais, porque agora até acho que eu já posso começar a sofisticar. Então, eu comecei, assim, simplesmente subindo, eu nunca sei falar se é Anchor, cada um fala de um jeito, no Anchor. Né? Anchor. Então, eu comecei a subir no Anchor. Aí, claro, né? Comprei que eu nem estou usando agora aqui, porque eu acabei não usando mais mesmo, mas eu acabei comprando os headphones, tudo isso, mas depois eu vi que não mudava muito no meu caso, né? E aí eu falei, quer saber? Vai ser mais simples ainda mesmo. Mas eu comecei a fazer desse jeito. Então, eu subi as conversas que eu tinha, porque eu tenho 2 tipos de trabalhos, né? Um deles que é a liderança, quando eu falo de assuntos não só ligados à liderança, mas a soft skills, onde eu falo sozinha, onde eu não tenho nenhum convidado. Então, né? E tem um outro que tem um convidado.
Então, no começo eu simplesmente subia, e agora eu tenho a vinheta que eu coloco no começo, no final e ponto. Também eu não faço nenhum trabalho sabe, de edição, deveria fazer, mas não faço. Para isso eu precisaria ter tempo. Mas o mais importante você faz, né? Que é cuidar do conteúdo, que é algo que você tem bastante experiência, tem bastante conhecimento, né? Como professor, e é o mais importante dentro do processo do podcast. Tudo bem, de repente, né? Você pode até ter uma superprodução, fazer vinheta, né, toda aquela confusão, mas às vezes o simples, né? Como você falou, gostei dessa parte. Né, tem até uma sigla que a gente usa, né, Edward, que é o KISS, Keep It Simple. Ou seja, então quando a gente mantém ele simples, a própria produção, né, para você ganhar mais consistência. Às vezes as pessoas desistem porque ela quer deixar o negócio todo rebuscado, e aí dá tanto trabalho, a gente tem tanta coisa para fazer, e aí a gente acaba se perdendo, né? Então, e você produz aí, pelo que você falou, em termos até de equipamentos, você produz uma simplicidade também, às vezes até sem usar os equipamentos. Você usa o seu próprio celular, às vezes, concorda? Pelo que eu entendi, é isso mesmo? Também uso meu celular, porque às vezes acontece de eu não estar aqui em São Paulo, de eu não ter toda, né, os meus equipamentos normais. Às vezes acontece algum problema, porque, claro, né, vamos combinar que os problemas fazem parte da vida de qualquer pessoa que queira fazer uma live ou coisa que vale. Então, às vezes acontece problema mesmo, alguma coisa não entra, né? E eu tenho horário, porque como elas são ao vivo, tudo é ao vivo, eu não faço nada gravado, tem horário. E aí, assim, não deu certo o computador, vai no celular mesmo. E aí eu puxo do celular para Na realidade, aí tem um trabalho de jogar no YouTube vai para o Spotify, né? Ou vai para as outras, os outros canais. Uma curiosidade, quando você faz a live ou para o YouTube, você usa algum aplicativo? É direto no YouTube? Como é que vocês fazem? Já fiz de tudo, Jefferson, de tudo. Edward, desculpa. Edward, já fiz de tudo. É que é muito cedo. Eu já usei o StreamYard, eu gosto do StreamYard, realmente eu gosto. Aliás, quem me indicou, foram vocês que me indicaram tudo, né? Vamos combinar que o StreamYard é bom, né? Eu gosto. O StreamYard é muito bom, eu já fiz, eu comecei a usar o StreamYard não pago, depois eu usei o StreamYard pago, e aí tinha uma época que pelo StreamYard eu conseguia ir para o YouTube, para o LinkedIn, para o Facebook, então aí eu tinha, né, uma amplitude maior ao vivo, né, ao mesmo tempo. Sim. Depois eu fui vendo que isso não mudava muito o meu público, né? Não mudava. E aí, inclusive, era complicado, porque as pessoas falavam, Fátima, você vai colocar onde? Enfim. Então, agora eu estou fazendo ao mesmo tempo o Instagram, que eu acho que o Instagram ainda tem, acho que acaba levando tem um maior número de pessoas, e eu deixo pelo próprio YouTube, e às vezes eu uso o Zoom também, né? E que vai direto para o YouTube. Então, ou eu uso o Zoom, ou eu uso o YouTube, ou eu uso o StreamYard. E aí eu vou variando de acordo com o objetivo. Por exemplo, quando eu vou ter um convidado, eu acho melhor o StreamYard, porque dá mais tranquilidade para o convidado, dá mais tranquilidade para o convidado, é mais fácil, é mais amigável, né? Eu acho que fica bem mais legal. Inclusive, quando eu faço com convidado, que eu uso o StreamYard e o Instagram ao mesmo tempo, eu ponho o convidado meio que em desespero, né? Porque não é fácil você ficar com as suas mídias ao mesmo tempo. Então, para algumas pessoas, inclusive, eu só faço pelo Instagram, e o Instagram é por telefone, né? Aliás, pelo celular, e é pelo celular mesmo, né, pessoal? É pelo celular, isso mesmo. Pelo celular, não inventaram ainda um jeito de fazer Instagram pelo... Tem. Então, por favor, mestres, me falem, porque eu não sei fazer Instagram. Na verdade tem, sim. Você pode, mas aí você tem que pegar a transmissão a partir de um outro canal e replicá-la para o Instagram.
Normalmente o pessoal usa o OBS Studio, que é um software feito para gerenciar transmissões. Aí tem uma questão de configuração que dá para fazer, mas geralmente você vai precisar de uma pessoa te ajudando a fazer isso. Porque eu, por exemplo, tenho um colega aí, que é o Eduardo Fagaraz, inclusive ele sempre está nos cafés, né? E ele fazia o oposto, né? A partir do Instagram ele transmitia para o YouTube. E eu não preciso usar mais nada, eu só uso meu celular e vai para o YouTube, para o Facebook, para tudo quanto é lugar a partir do Instagram. Mas ele tem que estar nos bastidores fazendo a retransmissão. E ele faz isso usando o OBS. Entendi. Ou você pode entrar no YouTube e a partir do YouTube ele retransmite para o Facebook, para o Instagram e Facebook, tudo mais. LinkedIn. Exato. Então, usando o OBS Studio, mas tenho que ter, nesse caso, uma pessoa operando, porque para a gente fazer, eu sei que dá para a gente fazer, por exemplo, estou aqui no YouTube, ponho outro celular e fico usando o outro celular no Instagram ao mesmo tempo, e a gente faz as coisas com 2 equipamentos simultaneamente. Mas dá para você fazer com você numa transmissão só e uma outra pessoa operando e retransmitindo. Então, né, ele vive fazendo esse tipo, é o trabalho, é a profissão dele hoje. Ele trabalhou muito tempo em televisão, então hoje é a profissão e é incrível como surgem profissões novas, né? E ele está aí pertinho, ele está em São Paulo, né? O Fagaraz está em São Paulo, eu posso te passar o contato do Fagaraz. Me passa assim que é legal. Porque, no fundo, o que acaba acontecendo é que eu faço sozinha. As minhas lives acontecem às 9 horas da noite. Então, não tem ninguém aqui, né? No escritório para me ajudar. Então, é sozinha mesmo, sozinha. Então, por isso que tem que ser bastante simples. Mas me fala assim, me passa o telefone dele, eu vou gostar. Sim. E realmente, mas você já tem conta com ajuda, né? Algumas coisas você já terceiriza, vamos dizer, né? Você tem. Isso é muito legal, né? Quando a gente vê alunos, às vezes, preocupados, eu tenho que fazer tudo, mas às vezes você consegue uma pessoa para ajudar a subir nas plataformas, ajudar na edição, se for o caso, né? Você falou, eu faço bem simples, sem edição. A gente também faz sem edição da Escola do Podcast. A nossa preocupação é o conteúdo. Você pega os baitas canais aí no YouTube, que tem esses videocasts grandes, eles também entram ao vivo, não tem edição não. Cai lá, fala besteira ao vivo, vai tudo ao vivo, né? Então, hoje em dia, dependendo do tipo do conteúdo, é totalmente viável fazer assim, sem edição, claro. E fica mais autêntico também, né? E conecta, às vezes, com a audiência. Às vezes, essa autenticidade, às vezes a gente quer, né? Fazer aquele negócio rebuscado. Floreio, né? Floreio. Às vezes as pessoas querem conhecer a gente do jeito que a gente é, né, Pátio? Acho que talvez você tenha até um pouco a sua própria profissão aí, você falando bastante sobre liderança, né? Com várias lives, né? Eu acho que é isso, as pessoas querem isso também, né? Essa questão dessa intimidade, às vezes conhecer um pouco da gente, né? Que queira ou não, se eles estão nos acompanhando, eles querem conhecer um pouquinho, né? E às vezes a gente ser transparente, autênticos e gera conexão. Eu acho que faz sentido o que você está dizendo. E como eu faço, eu nunca sei o que eu vou falar também, né? Vamos combinar que esse também é um ponto bem interessante que eu acho que vale a pena passar aqui para todo mundo que estiver ouvindo, porque assim, eu gosto muito dessa possibilidade de criar ao vivo. Claro que isso vai depender da facilidade de cada um, e eu acho que quem é muito perfeccionista sofre nessa hora, sabe? Então, eu tenho muito essa visão. Bom, eu trabalho com Enneagrama, né? Quem já sabe, quem vê o meu material, eu trabalho muito. Enneagrama mostra para gente os tipos de personalidade, né? Então, por exemplo, quem tem o tipo de personalidade que tipo 1 do Enneagrama é perfeccionista. Então, é aquela pessoa que ia se incomodar muito, por exemplo, com esse fundo aqui meu, que tem livro, que tem pasta, que tem um bocado de coisa. Sinto muito, gente, essa é a minha vida, eu vivo cheio de livros, né? Minha vida é estudar, é ler, é passar. Então, é isso. Fora isso, eu gosto de pedra também, então vai ter pedra, enfim. Então, eu fico quem é perfeccionista vai ficar se incomodando com tudo isso. Então, antes de fazer, vai ter que primeiro arrumar tudo e que vai blá, 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 blá. E chega uma hora que você não
consegue fazer. Então, eu acho que o tipo de personalidade ajuda. E isso, né, quando você está falando por ter pessoas que ajudam, é muito simples o processo. Então, não é uma pessoa que precisa ser muito capacitada, né? É uma pessoa que precisa gostar, né? E a sorte que eu tenho é que minha assistente é ótima, ela gosta, além de gostar, ela fez vários cursos, porque ela já tinha feito, ela gosta de fazer, então pronto. Então, é bem mais simples do que a gente imagina. É verdade. Inclusive, né, você pode pedir para sua assistente, às vezes, aparecer nos nossos Zooms de sábado, viu? Se ela Fica tiver à dúvida, vontade. se ela quer, se ela quer. Você sabe que eu vou fazer isso sim. É que sábado, vocês sabem que para mulheres que trabalham, às vezes sábado é o dia mais complicado, né? Da gente É verdade. ter Para para. todo mundo, às vezes, pode ser um pouco complicado. É Às que vezes. É que o ponto é gozado isso, né, de gente falar, porque a mulher ainda tem uma série de deveres de casa, né? Então, sabe, e não só deveres de casa, mas deveres com ela. É o dia que ela faz unha, é o dia aqui, né? Então, por isso que às vezes é difícil, mas eu vou sim orientar para que ela participe. Aliás, ela precisa fazer a escola mesmo. Eu vou deixar já um dia para ela fazer com você. Faça isso lá, porque a gente vai ter o maior prazer de ajudá-la. E então, nesse processo todo, né, de que você está aí, né, obstinadamente fazendo podcast, gravando tal, qual foi o momento mais assim, o pior momento? Que você teve uma dificuldade, que deu tudo errado, assim, né? Porque assim, todo mundo que faz ao vivo ainda mais podcast e tudo mais, sempre Live. passa por perrengue. Isso às vezes atrapalha as pessoas que vão começar, porque elas acham, né, principalmente o perfeccionista, né, não pode dar nada errado. A má notícia é que um dia vai dar errado. Não tem jeito, né? Acabou de dar errado, né, Edward? Acabou de dar errado. Você saiu um pouquinho, a sua conexão caiu, a gente continuou. E, pessoal, quem está ouvindo não vai perceber. Apenas quem vai ver né, lá no canal do YouTube, que também vai ficar como um videocast, vai perceber porque você saiu a sua imagem. Mas você saiu, voltou, continuou, e as pessoas não percebem. E perrengue é o tempo todo, e a gente tem que saber contorná-los, perrengue, né? A gente sempre tem um perrengue, mas aí que tá, como a gente faz em dupla, o Jefferson já saca e ele já vai seguindo e vice-versa, né? Se o Jefferson tem um problema, eu faço a mesma coisa. Mas aí, Fátima, conta do seu maior perrengue. Qual foi? Bom, vários, né? Eu posso dizer que toda vez eu tenho um perrenguinho, né? Mas eu acho que, primeiro, é como é que você olha para o perrengue, né? Você pode olhar perrengue como um perrengue, como uma coisa, nossa, meu Deus, não sei o quê, e outra que, ok, faz parte, né? Faz parte. Então, assim, para mim sempre faz parte. Eu me estresso, né, quando eu tenho perrengue, porque faz parte. É como se eu estivesse conversando com alguém na minha casa que de repente caiu o café. Bom, eu já coloquei sal quando fui servir café para alguém. Eu sou tão péssima cozinheira. Estou falando sério, né? Isso é verdade. Eu não sabia onde é que tinha açúcar, porque eu não uso açúcar em casa. Aí a pessoa que veio aqui só queria café com açúcar. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que tem? Bom, achei alguma coisa que era branca e que tinha cara de açúcar, não experimentei. Foi sal. Então, faz parte, né? Então, voltando aqui para a história do podcast, quando que a minha maior aflição, né, foi quando uma vez eu estava fazendo uma gravação com uma pessoa que eu gosto muito, que eu queria muito que desse certo, que é uma veterinária, e foi na época toda a pandemia, etc., que o pessoal estava comprando um bando de cachorro ou adotando, e o medo que a gente tinha é que as pessoas devolvessem, né, na rua, né, enfim. E é uma pessoa que, bem legal, eu ia associar isso com liderança, enfim, era todo um trabalho. Mas uma coisa também gostosa, simples. E ela estava num lugar, na casa dela, simplesmente era impossível, né? E ela tinha me garantido que ia funcionar, que ia dar tudo certo, mas não dava nada certo, né? Não ia funcionar, não tinha como, caiu a internet sei lá quantas mil vezes, enfim, deu tudo errado, e realmente foi tudo errado, não foi não foi um perrenguinho, né? Foi tudo errado. Tanto que eu acho que tenho certeza, eu não subi
esse episódio, porque não tinha como, não tinha como, e depois eu não pude gravar de novo também, então ficou isso solto. E ficou muito chato, eu fiquei triste, porque era uma mensagem que eu queria passar, e acabei não passando. Essa é uma delas, né? Mas cair, voltar, a pessoa dá para trás de última hora, né? Não chegar no horário, direto e reto, né? Isso acontece o tempo todo, mas faz parte. Faz parte. Por isso que a gente fala do obstinado e da obstinada. Tem que ser. E o que eu acho também importante nisso que você está trazendo é também ter a flexibilidade, né, que o Jefferson também falou, da questão da flexibilidade. No Enneagrama eu sou tipo 3, então tipo 3 é aquela pessoa que vai lá e faz, né? Então, se você não for flexível e falar, tá bom, não deu certo por aqui, mas dá por aqui, né? Você fica doido, não faz nada, e aí você para. Esse que é o problema. Eu acho que a gente não pode parar. A gente tem que fazer, né? Eu gosto muito daquele livro Vai Lá e Faz, porque é bem isso, vai lá e faz, né? E aí, aos poucos, vai fazendo os ajustes, vai melhorando, vai deixando o teu trabalho cada vez mais interessante, mas sem essa necessidade de ser tudo perfeito, porque perfeição não existe, né? Então... Verdade. Você vai falando, vai lá e faz, né? Eu lembro de uma frase que eu uso com meus irmãos até hoje, que a gente sempre fala assim, qualquer coisa a gente volta nadando. E isso é uma história bem interessante, porque a gente estava na praia, a gente foi subir umas pedras que ficava do outro lado, aí a maré subiu, a gente falava, vai subir a maré. Não, qualquer coisa a gente volta nadando. Significa essa frase que qualquer coisa a gente dá um jeito. Vamos fazer isso aí mesmo, né? E a gente tem essa frase aí, eu acho bem legal. Agora, você falou dos tipos e do Enneagrama, até achei interessante, eu não conhecia o Enneagrama e vi que é uma palavra que vem do grego, né? 9, né? O Enneagrama, que é desenho, né? Então são 9 tipos, né? De personalidade, né? Eu acho que o autoconhecimento, até para quem faz podcast, é importante. Para todo mundo é importante esse tipo de situação. Agora, para você, o que você acha que da sua personalidade ou de você, o que ajuda você a fazer o podcast, a estar nessa, né, a ter sucesso com isso? Porque eu digo, para mim o sucesso não é 1 milhão de seguidores, é estar fazendo, é conseguir fazer, executar aquilo que você se propôs. Então, qual que é a característica que você acha? E já que você falou do Enneagrama, né? Você deve estar bem ciente disso, né? Assim, olha, eu acho que primeiro você falando, senão eu vou esquecer de falar, eu acho que a gente pode pensar num módulozinho aí para a escola de podcast para falar disso, viu? Para os alunos. Eu acho que seria bem interessante, porque isso ia ajudar muito a gente entender e ter mais força na hora que faz, né? Então, eu acho que se vocês toparem, a gente pode pensar aí Vamos fazer. Sobre, acho que vale a pena. Para mim, o que acontece? Eu acho que a gente precisa ter muito claramente um propósito de vida, isso para tudo, né? E eu tenho como propósito, eu tenho como missão a ampliação de consciência como caminho para o desenvolvimento humano, né? Então, efetivamente, eu tenho uma missão de vida, que é ajudar as pessoas a saírem de um patamar e caminharem para um outro patamar de desenvolvimento humano. Então, este propósito me conecta a várias coisas que eu faço. E, principalmente, me conecta em desenvolver conteúdos e passar para as pessoas de todas as formas que eu puder. Como vocês disseram, aliás, eu nem sei quantos seguidores eu tenho, não é alguma coisa que me preocupa, eu não fico indo atrás para ver, não, eu acho que quem quiser seguir, segue, quem quiser ouvir, ouve. Uma coisa que eu vejo é que o conteúdo que eu passo não é um conteúdo muito simplesinho, no sentido de oba-oba, né? Porque eu não sou assim. Então, eu me conecto muito com a minha personalidade. Então, a minha personalidade me leva a ter essa postura voltada para compartilhar
conhecimento, compartilhar, e não é só conhecimento, eu acho que eu faço muito uma questão de reflexão. Eu acho que eu levo as pessoas a refletirem, não num caminho de autoajuda, porque eu não faço esse caminho de autoajuda, eu sou acadêmica, né? Então, mas também eu não fico falando de um livro atrás do outro e citando o autor, porque eu também não sou tão acadêmica assim. Eu sempre fui profissional, sempre trabalhei em empresas, né? Sempre fui executiva de empresa, então a vida acadêmica ela veio depois da minha vida executiva. Então, eu tenho uma mistura aí, né, de jeitos de ser, onde o meu propósito, que é levar essa reflexão para as pessoas e ajudá-las numa ampliação de consciência, é que é o motor que me faz não desistir e fazer coisas o tempo todo, né? Então, o tempo todo eu estou escrevendo, o tempo todo eu estou fazendo, o tempo todo que eu digo são minutos também, né? Vamos combinar que o processo é assim, eu não fico a vida inteira fazendo, não tem, né? Eu uso momentos. Então, o que acontece, né? Como é que funciona para mim? Por exemplo, outro dia, alguém falou, a gente estava conversando, e esse momento que as pessoas estão julgando todo mundo, é uma coisa que me cansa muito, né? Eu sou absolutamente contrária a isso. E aí, eu comecei a falar sobre a diferença entre opinião e julgamento, de fatos, e isso com base, com conversas com alunos, conversas com várias pessoas. Eu falei, quer saber, eu vou fazer uma live sobre isso. Então, o conteúdo das lives e o conteúdo do podcast, o conteúdo, ele vem do meu dia a dia, de coisas que eu quero compartilhar. E aí, em função da minha personalidade, eu não sou de ficar estruturando muito. Quando muito, eu faço um map mind, né? Quer dizer, um mapa mental do que eu tenho que falar, e aí eu vou falando. E aí eu vou conectando as coisas. E, claro, eu acho que aqui eu não quero deixar também, porque eu não acho que é legal deixar uma imagem que qualquer coisa serve. Eu sou contra qualquer coisa serve, né? Qualquer coisa no sentido assim, eu vou falar qualquer bobagem e tá tudo certo. Não. Quer dizer, tudo que eu falo, por exemplo, é algo que, para mim, ajudou, fez sentido na minha vida, foi uma reflexão importante para mim. E como foi uma reflexão importante para mim, aí eu passo para as pessoas o jeito que eu caminhei numa reflexão, porque eu acho que os perrengues maiores são os perrengues da vida, né? Eu enquanto líder, eu enquanto pessoa, eu enquanto mulher, né? Então, assim, esses são os meus perrengues. E os perrengues dos meus clientes, dos meus pacientes, né? As pessoas que eu atendo, que eu vejo quais são as principais dúvidas, as principais questões. E aí, isso me faz pensar na possibilidade de desenvolver um conteúdo. E eu desenvolvo, assim como eu estou falando com vocês, da maneira mais solta possível. Muito bom. Você falou uma coisa, assim, várias coisas, assim, bem importantes. Uma, você falou do propósito. Isso é legal. Ter um propósito, a gente fala muito isso também dentro da academia do podcast, inclusive é a parte do planejamento. Você saber qual que é o seu propósito. Por que você quer fazer o seu podcast, né? E se o propósito não for forte o bastante, dificilmente o podcast vai para frente. Isso eu acho bem legal. Outra coisa... Pode falar. Não, só para lembrar, eu comecei exatamente por conta da escola, né? Eu sempre tive meu propósito de vida, mas eu não tinha pensado em conectar esse propósito ao podcast. Aí, Sim. Quando eu fiz a escola, que eu lembro que eu peguei, né, um material e falei assim, agora eu vou definir o meu podcast, foi a primeira coisa que eu fiz. Isso mesmo. Muito. Exatamente, que é pensar para quem você quer falar, por que você quer falar. E isso é uma coisa importante, é uma característica comum de todos os alunos. Eles querem falar alguma coisa, eles querem transmitir uma mensagem. Tem alguns que têm alguns objetivos depois disso, né? Mas o básico é querer transmitir uma mensagem, né? Querer ter voz, né? E isso está muito ligado com o propósito pessoal. Outra coisa que você falou legal é executar. A execução e esse equilíbrio entre procrastinação ou perfeccionismo, que aí você fica fazendo aquela coisa perfeita e nunca vai, ou entrar em ação logo de imediato sem muito planejamento.
Claro que aí, a gente, para ficar bem claro, né? Depende muito da sua experiência com o assunto também. Você tem muita experiência com o seu assunto que permite você agir mais rápido, porque você já tem uma bagagem enorme, né? Você já executiva, né? Dá aula, você está vivendo o que você já fala, já é o tempo todo, né? Então, agora, claro, uma pessoa que está começando vai ter que ter uma preparação maior de conteúdo, talvez, porque ainda está preparando esse conteúdo, né? Então, mas isso é interessante, né? A gente perceber essa. Então a gente pega os podcasters mais experientes, eles também não precisam ficar planejando muito tempo um episódio, porque já tem muita experiência sobre aquilo. É que nem a gente. Aqui na Escola do Podcast, no começo, a gente tinha que planejar mais as nossas aulas. Hoje não, já está virando uma segunda natureza para a gente, né? E isso que as pessoas têm que ter em mente, né? Quando vai produzindo um podcast, né? E isso é uma característica dos alunos que a gente atrai, inclusive, né, Edward? O pessoal geralmente tem realmente uma experiência maior, uma mensagem, uma bagagem, que às vezes ele pode, né, como a Fátima colocou, né, através do propósito, colocar isso disponível para o mundo, né, de uma maneira, como a própria Fátima também falou, sem aquele peso, às vezes, de querer crescer, né, de ter né, óbvio, é legal, quanto maior o impacto que você puder causar, eu acho que melhor, obviamente. E também é um desejo também, é gostoso a gente saber que através da nossa missão, nós estamos conseguindo alcançar as pessoas, e quanto maior o número, melhor, porque a gente fica mais feliz. Mas o fundamental é você realmente encontrar o equilíbrio entre tudo isso, né, até dentro do processo de produção do conteúdo, como que a gente consegue encontrar esse equilíbrio, lidar com os perrengues, né? E isso tudo, aí a gente falou um pouquinho aí, agora eu vou... a gente pode falar da academia, né? O que é a academia, né, do podcast, né? Até que porque a gente é um dos nossos, né, treinamentos que a gente tem, né, que é um curso de podcast que a gente mostra lá através do nosso método PAN, que é o podcast, audiência e monetização, ou seja, você tem um processo, a gente tem a mentoria, a gente falou aí até um pouquinho com a Fátima, né, que tem a nossa comunidade, o pessoal se apoia, a gente tem também dentro da própria academia, né, a gente tem lá a aula semanal, toda quinta-feira a gente está no nosso canal do YouTube dando uma aula, aí essa aula depois ela fica disponível apenas para os alunos lá da academia, a gente mostra um pouquinho dos nossos bastidores, né, aqui dentro a gente fala de marketing digital também, então se você tem interesse e ainda não está dentro da academia, é só procurar lá, escoladopodcast.com/academia, certo, Edward? É isso aí. Assim, é um conteúdo acumulativo que a gente faz, né? Então tem muita coisa lá mesmo, né? Agora, o que a gente descobriu nesse processo é estar em contato com as pessoas. Então, por isso que a gente faz o Zoom toda semana, né? A gente só tem que fazer uma coisa aí, né, Jefferson? Que é, talvez, fazer um horário alternativo ao sábado, né, Fátima? A Fátima já pediu. E tem o pessoal de Portugal, né? A gente tem que, talvez... A gente tem um horário mais ou menos fixo, mas talvez flexibilizar realmente é interessante, porque às vezes o aluno tem uma demanda diferente, ele consegue encaixar. Deixa eu fazer essa pergunta aqui mesmo. Fátima, para você, qual seria o melhor dia e horário? Aí você está falando com a pessoa mais complicada no mundo. A agenda dela, pelo jeito, é bem tranquila, Edward. Não, inclusive eu acho assim que sábado é um bom dia. Quando eu estava falando de mulheres, eu estava falando de mulheres assim, né, que tem tudo isso, né? No meu caso, como eu trabalho, né, normalmente muito durante a semana, sábado é um bom dia. Inclusive, eu faço muitas coisas ao sábado de cursos, coisas assim, é um momento que eu fico mais presente. Não acho que vocês tenham que mudar, não. É que quando eu me referi a isso, eu me referi mais a pessoas que têm essa questão de dona de casa, né? Que não é o meu caso, né? Eu efetivamente, contei para vocês que eu não sei nem fazer o café com... Você né? tem apoio, né? Então, eu tenho apoio, então fica mais fácil. Mas eu acho que sábado é um bom dia, sim. Acho que hoje o pessoal está até chegando a fazer domingo, que eu acho que domingo complica, porque o pessoal tem família, né? Mas eu ainda ficaria, particularmente, para mim, ainda sábado é um grande dia, sabe? A gente no começo fazia vários dias, né? Era quarta-noite, terça-noite. Fizemos também de manhã uma vez,
mas a gente percebeu que o sábado ganhava. E o sábado à tarde. Porque, assim, sábado de manhã é mais complicado, porque sábado de manhã tá todo mundo... É dia de levar carro no mecânico, sabe? Essas coisas assim. Até, né? Tá tudo, né? É dia de ir na feira, por exemplo. A gente tava falando dos bastidores de feira, né, Ador? É verdade. A gente tava falando de feira, né? Enfim, mas tudo bem. A gente... Mas acho que sábado à tarde é um bom horário, legal, enfim, gosto dessa ideia, né? Legal. Ainda sou mais sábado. Eu acho que funciona mais. Legal. Ô, Fátima, A gente tem os alunos de Portugal, né? Até por isso que a gente faz às 2h. A gente tem feito às 2h, porque senão Portugal fica muito tarde pro pessoal. É que lá é sábado à noite já, né? 4 horas, 6h. E eu acho bem legal essa história de o que eu gosto, né, do trabalho da Escola de Podcast, que eu gosto muito, sou super fã, deveria estar mais próxima, inclusive, só não estou por essa correria toda, mas prometo para vocês que eu vou ficar mais próxima, porque eu estou precisando, inclusive, trocar mais. Essa possibilidade de se criar uma comunidade, de conversar sobre, sabe, de vocês trazerem sempre conteúdo, isso eu acho muito, muito, muito importante e vai dando gás para as pessoas mesmo, né? Vai criando essa comunidade, que hoje a gente funciona por comunidade. Então, eu gosto muito dessa ideia. Eu, inclusive, quis, lá atrás, ter uma comunidade de líderes, etc., né? Ter uma escola de líderes, eu queria muito fazer isso. Mas não é muito fácil. Eu acho que aí é que pega para mim essa obstinação que vocês têm de ficar fazendo e trazendo as pessoas e não desistindo. E quando a gente fala em liderança, também a gente fala, às vezes, num grupo de pessoas que já está tão sobrecarregado com tanta coisa, então eu não consegui fazer essa comunidade que eu acho o máximo e muito legal do trabalho da Escola de Podcast. Muito, muito bom. Legal. Essa é uma coisa que a gente... Eu tô ouvindo você falar, eu sei que muitas pessoas querem isso também, criar a sua própria comunidade dentro do seu nicho. E é uma coisa que a gente acaba ensinando indiretamente na Escola do Podcast. Né? É uma coisa que a gente acaba ensinando, porque a gente abre os bastidores nossos, né? Mas talvez seja uma coisa que a gente poderia mostrar mais o caminho A para o B. Eu estou pensando aqui, tá, Jefferson? Boa, sabe assim? Legal. Entendeu? Legal. Porque como criar uma comunidade? Qual que é o nosso estilo de criar comunidade? O que a gente faz? O que você precisa? Do ponto A para o ponto B, bem prático e rápido. Acho que é uma coisa legal, né? Como criar uma comunidade em torno do seu podcast. Legal, gostei. Nós vamos fazer uma live aí. Ótimo, por favor, me avisem quando vai ser, assim. Vamos fazer uma live, um conteúdo bem específico para isso, porque, puxa vida, e enfim. E a gente já falou um pouquinho disso, tá? Mas tem várias maneiras de fazer, mas a gente pode pensar vamos revisitar o tema. Agora, Fátima, uma pergunta para você. Sobre livro. Assim, aqui a gente sempre pergunta, né, para os alunos uma indicação de um livro. Não precisa ser sobre liderança, não precisa ser... não precisa sobre ser só podcast, pode ser qualquer livro. Qualquer livro. O que você indicaria aí para nossa audiência? Olha, primeiro não pode indicar o próprio, né? Então. Pode? Então, já tem 2 já, pelo menos. Então são 2. Agora você pode indicar 2. Eu gosto, que eu gosto, né? Eu escrevi um livro, que é um livrinho também, é uma coisa bem pequenininha, mas vale a pena, que é o Ter e Ser na Vida Corporativa, né? Que traz algumas questões de liderança que eu escrevi junto com a Ana, enfim, mas esse é um livro. Fora isso, gente... Como que chama ele? Crescer na Vida Corporativa. Não, Ter e Ser na Vida Corporativa. Ter e Ser na Vida Corporativa. Eu estou aqui, eu queria até pegar, mas não tem um aqui perto. Normalmente eu deixo um por aqui, mas não tem. Não sei. Tranquilo. Mas você tem um link onde as pessoas podem comprar o livro? Tem, você passa, a gente põe no show. Eu passo então, para você. Passa depois. que a gente põe na descrição do episódio, tudo certinho. Tá, eu posso. Legal. Esse livro sobre o que é? Esse livro foi bem interessante porque eu comecei a escrever sobre a história da minha vida mesmo. Tem o começo contando
com a minha história, como é que foi, né? Desde pequenininha, o que aconteceu, aí foi indo e fui contando minha história e entrecruzando com questões de liderança. E depois dessa primeira parte que conta da minha vida, eu vou dando algumas dicas, são capítulos sobre liderança, sabe? Então, assim, quais foram os erros, alguns erros que eu tive como líder, e depois acertos, e são capítulos sobre liderança, é bem legal. E eu escrevi com uma outra pessoa, e também ela faz a mesma coisa, ela conta a vida dela, ela foi uma executiva, da EMS, inclusive, e aí, diretora de recursos humanos, a Ana, eu estou esquecendo o sobrenome dela, depois eu passo certinho, mas ela conta para a gente também a vida dela e algumas dicas sobre liderança. Então, é ter e ser na vida corporativa, é bem legal. E outros livros são vários, né? Eu uso muito, principalmente o Kindle, né? Além de todos os 4.000 títulos que eu tenho, literalmente, não é para dizer, não é um número qualquer, é uma loucura. Eu estava até Aqui em pensando. casa, eu também tenho, a gente tem muito livro também. Essa prateleira aqui que está atrás é só uma pequena amostra, tem muita coisa. Às vezes eu tenho que. Aqui em casa todo mundo é leitor voraz, então eu entendo. Não, e a gente gosta, né? Quando a gente gosta de livro, eu sempre falo que eu não gasto dinheiro em roupa, nem em cabelo, nem nada disso, eu gasto dinheiro em livro. Eu sou desesperada por livro e aí é onde eu gasto dinheiro. Eu vejo um livro, eu compro. Não leio todos de cabo a rabo, isso é um outro ponto importante. Ah, mas então a gente compra um livro e tem que ler de cabo a rabo? Não, eu leio aquilo que me interessa, né? E aí eu vou passando para outro e vou fazendo as conexões entre um livro e outro, e é assim que eu gosto de funcionar. Nesse momento, eu gosto sempre de dizer os livros que eu estou lendo nesse momento, ou seja, vários, né? Porque eu leio todos ao mesmo tempo também. Mas um que eu gosto muito é A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. É um livro muito interessante de uma psicanalista, onde fala dessa questão, né? Ela chama Ana Sui, a psicanalista, né? E é bem legal a gente entender como é que funciona, né, essa questão do amor e da solidão. E é um dos temas que me atrai muito. Então, esse é um dos livros A que eu gente gosto. mira no amor e acerta na solidão. É bem interessante. Eu até, assim, isso já me desperta uma coisa, assim, né? Eu não consigo deixar de falar, deixa eu. Assim, e é interessante, né? Porque quando a gente fala, a gente mira no amor, porque a gente sempre mira nos relacionamentos, vamos dizer assim. Sejam eles um relacionamento romântico, tal, de parceiro, ou amizades e tudo mais, né? Só que no fundo, a gente sempre está só com os nossos pensamentos. A gente sempre é um indivíduo. Então a gente não consegue, a gente tem que. E enquanto a gente não tiver o próprio autoconhecimento para estar bem só, em qualquer condição, você nunca vai estar bem. Essa é uma opinião minha. E é isso mesmo, né, Edward, que eu vejo e que ela fala e que eu concordo. Nós nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos, Exato. né? Então, assim, o estar bem sozinho é alguma coisa bastante desafiadora e que a gente perdeu porque nós temos um olhar muito para fora e muito pouco para dentro, né? Então, por isso que ela trabalha isso e eu concordo com o que você está falando. E vale até agora para o Natal, primeiro do ano, porque tem muita gente que vai passar sozinho o Natal, tem muita gente que tem problemas com essa data, aumenta o número de suicídios, as pessoas acabam bebendo demais, muitas vezes, porque não estão com as pessoas que gostam, etc, etc, etc. E talvez a gente precise entender que a primeira pessoa que a gente tem que gostar é da gente mesmo, né? Então, acho que esse livro ajuda nisso. Um outro que eu gosto muito, que tem a ver com o que nós estamos falando, é o essencialismo, que é aquela coisa, vamos para o essencial, né? É do Greg McKeown, eu nunca sei falar o nome dele direitinho, mas é isso. Esse eu sei que o Jefferson tem. Ah, isso aí, Jefferson. Eu gosto muito desse livro, ele é um livro de cabeceira para mim.
já fiz uma live, inclusive, sobre ele. Fora isso, né, o que eu gosto muito é o Enneagrama completo, aqui eu acho que vale a pena para quem quer ver isso. Gente, aí se vocês me deixarem ficar falando de livro, eu vou ficar falando até amanhã, porque né, é a minha praia. A gente também gosta. Então, esse último que você falou, Enneagrama completo. Enneagrama completo, né? É da Bia Chestnut e do Urânio Paes, que são os meus grandes mestres em Enneagrama também, sabe? Então, eu gosto muito. E o Enneagrama é aquilo que você pode ver o seu perfil, tal, entender qual que dentro desses 9, qual que é o mais forte, tal. Isso é interessante, né? E se alguém quiser fazer o Enneagrama dela hoje, como é que ela pode fazer? Se eu quero levantar o meu. Liga para mim. Então tá bom. Perfeito. Então, a gente pode deixar os seus dados de contato aqui e fala com você. Legal. Isso. Mas assim, eu acho que é bom até explicar. Se você entrar na internet, você vai conseguir sim fazer vários exercícios, vários questionários, né? E que vai dar qual é o teu tipo, etc. O grande problema é que tem muita coisa que não é boa, né? Eu acho que a internet abre isso, né? Tem coisa que é boa e tem coisa que não é boa. Então, a gente, assim como os podcasts, né? Tem podcast que realmente vale a pena você dedicar seu tempo e tem podcast que não vale a pena você dedicar seu tempo porque não te traz nada. Seja porque não se conecta com você, seja porque o conteúdo é muito ruim, é muito falho, etc. Então, quando a gente fala em Enneagrama, é a mesma coisa. Pode ser utilizado para qualquer coisa e muita gente falando sem saber o que está falando. E, às vezes, você acaba trazendo o Enneagrama como uma coisa muito simplesinha, e não é. É um caminho, é um conteúdo, é uma sabedoria que é lá do Egito Antigo. Né? Aliás, vem antes do Egito Antigo, que quem trabalha no quarto caminho sabe, enfim, aí é bem mais profundo. Então, isso que é importante procurar gente que seja formado e que conheça para efetivamente ajudar e não atrapalhar. Então, por isso que eu brinquei, procurem, porque sim, eu aplico o Enneagrama e é um momento importante do processo de coaching, por exemplo, o Enneagrama, mas não precisa fazer um processo de coaching para aplicar o Enneagrama, pode aplicar a qualquer momento. Né? Legal. Então, pode muito procurar. Bom. Então, tá bom. E como é que as pessoas entram em contato com você, Fátima? Olha, de várias formas, né? Se vocês quiserem entrar em contato por e-mail, é uma forma que eu normalmente respondo. Então, é fatima@fmconsultores.com.br. Fica aí, depois eu passo para vocês. Vocês podem me procurar no Instagram, que é tanto Fátima Mota, eu tenho o meu particular, como Fátima Mota Treinamentos, é o meu Instagram. No YouTube, Fátima Mota Treinamentos também. O que mais? Eu acho que só, né? Acho que são os principais canais que a gente pode entrar em contato, né? Legal. E tem, sim, blog, tem vários, tem e-book que vocês podem baixar, tem no Fátima Mota Treinamentos também, que é o site. Então, legal. Ou ligando para mim, né, gente? Ó, meu celular. Pode ligar, mas para acontecer eu não responder na hora, mas eu normalmente retorno as ligações ou aqui no escritório, que eu deixo aqui um número para vocês. Tá bom, depois você pode, se quiser deixar para a gente o número, sem problema, a gente pode deixar até no show notes, aí é que você que sabe. Não, pode deixar assim, olha, eu deixo aqui já, é 999-791660, esse é o meu direto. 011, né? 011, né? 011, E aqui do escritório, que às vezes é mais fácil, porque aí fica mais fácil falar comigo depois, é o 999-555180, também, que é o 011. Maravilha. Muito bom. Fátima, antes de você ir embora, vamos lá. Que recado você deixaria aí para os nossos alunos aí da escola do podcast, ou até quem não é aluno, mas está acompanhando a gente, está pensando em fazer um podcast? Qual que é a mensagem da Fátima para os nossos ouvintes? Eu acho que a mensagem se você tem um propósito de vida, se você tem uma missão e você gostaria de compartilhar isso com as pessoas, faça, né? Aventure-se, arrisque e faça dando o seu melhor. Se o seu melhor não é o perfeito, não tem importância, mas dê o seu melhor. Faça o melhor
para que as pessoas possam aproveitar, né? Então, aqui cabe um momento importante, que é, se você quer evoluir, aprenda a compartilhar, né? Então, acho que é isso que eu queria dizer. Muito bom. Obrigado. Se você quer evoluir, aprenda a compartilhar. Olha, Foi um prazer, Fátima. Muito obrigado, hein? Eu que Obrigado, agradeço, Fátima. né? É um prazer imenso estar com vocês. Muito, 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 muito obrigada e contem comigo. Legal. Assim como eu conto com vocês, né? Com certeza, com certeza. E olha só, o Iaco participando do episódio bem no finalzinho, você tá vendo? Ele foi bem educado, né? Porque ele participa, e eu fechei a porta, senão iam estar os 9 gatos aqui, mais a minha cachorra. Que eles participam de todas as lives, diga-se de passagem, porque faz parte. Legal. Muito bem, gente, eu agradeço aí você que está nos assistindo, nos ouvindo, e eu te aguardo no próximo episódio do podcast da Escola do Podcast na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.